Eu comigo tenho o médico radiologista de intervenção, Dr. Tiago, e também professor Berrim, que está aqui connosco e que começa já por perguntar o que é isto da hiperplasia da próstata. Este nome assim tão pomposo. É verdade. Estamos a falar de câncaro da próstata? Olá, bom dia. Bom dia. Antes de mais, obrigado pela questão. É de facto uma questão muito pertinente e é um medo que as pessoas têm, que é o cancro da próstata. É, não é? E portanto, o outro chavão que falou é complicado, de facto, a hiperplasia benigna da próstata, mas eu costumo dizer que com a próstata temos estes dois tipos de problemas de saúde e que um é bonzinho e o outro é mau. Ou seja, um é o cancro, é de facto o maligno. Mas também depois há o benigno, não há? E este que é o mais complicado, o nome, é o benigno e que felizmente é muito mais frequente. E, portanto, quase todos nós vamos ter hiperplasia benigna da próstata. Eu vou tentar, se calhar, desconstruir o nome para tentar as pessoas... Certo. A próstata, toda a gente consegue perceber, e o benigna também. E, portanto, logo aí, benigna quer dizer que não é maligno. Okay? Tem cura, que tem tratamento, tem recuperação... Todos eles têm curas e tratamentos, mas este, principalmente, não tem o peso de ser um cancro, de ser algo que vai matar a pessoa. O que não quer dizer que não vá dar muito incómodo. Atenção, que são duas coisas diferentes. Agora, não vai matá-la por ser um cancro e por ter invasão. Sim, nós todos temos conhecimentos, doutor, de que há, enfim... há várias doenças, os nossos avós, os nossos pais tiveram o chamado cancro da próstata e que estão curados, não é? Que têm uma vida perfeitamente normal. Exatamente. E então perceber que existe esta doença, a tal hiperplasia benigna da próstata, benigna porque não é cancro, e hiperplasia porque é um aumento do número de células da próstata, ou seja, a próstata vai ficar maior. Exatamente porque há um aumento do número de células dentro da próstata. E o que é que acontece? Estas pessoas têm dificuldades em urinar e é-lhes dito que têm uma próstata de dimensões muito aumentadas. Portanto, o tamanho da próstata está maior e elas começam a sentir algumas dificuldades em urinar. E geralmente são estas as duas formas de apresentação desta doença. E depois há aqui, portanto, as várias faixas etárias em que isto pode começar a dar os seus sinais, não é? Exatamente. A partir dos 50 anos. Exatamente. E depois a partir dos 90, não é? E nessa altura, a partir dos 90, isto é, com 90 anos, 80, verdade, já há aí uma grande percentagem. Isto, portanto, é cumulativo e contínuo, ou seja, a probabilidade vai aumentando com o tempo de virmos a ter a hiperplasia benigna da próstata, ou seja, a doença benigna com aumento de tamanho, ela é mais ou menos 50% aos 50 anos e é capaz de chegar a 80% aos 80 anos, ou seja, todos nós vamos tê-la, é quase algo que nos acompanha e que é quase fisiológico, é um envelhecimento fisiológico. Exato. Que todos nós temos, especificamente na próstata. A nossa pele também vai ficando mais velha, todos nós vamos envelhecendo e a próstata, ao envelhecer, vai ficando maior e vai desenvolvendo esta hiperplasia. Agora, de facto, se ela não der chatices nenhumas às pessoas, se não der sintomas... Pois é isso, quais são os sintomas? Para nós começarmos a pensar que, se calhar anda aqui qualquer coisa. Exatamente. Quais são os sintomas? Geralmente a pessoa começa logo a notar, e isto é quase fisiológico, que o jato urinário, a força do jato urinário aos 60 anos não é a mesma quando tinha 20, que não é a mesma quando tinha 12, certo? E portanto que vai reduzindo com a idade, o jato vai ficando mais fraco, não consegue urinar tudo de seguida, começa um bocadinho e para. Há uma sensação de ter sempre a bexiga cheia, exatamente, que está sempre a querer urinar. Exatamente, urinar muitas vezes porque nunca consegue esvaziar a bexiga toda, acordar, e o que chateia muitas vezes mais as pessoas, que é o acordar à meia da noite para ter que ir urinar. Há aqui alguns tipos de sintomas que chateiam mais, um destes é acordar à meia da noite, que a pessoa não consegue ter uma noite descansada, e o outro é mesmo durante o dia ter que estar sempre preocupado com uma casa de banho, porque de repente tem que ir urinar e não pode esperar. E, portanto, há alguma medicação, doutor, que possa ajudar? Sim, ou é claro mesmo a cirurgia que resolve este problema? É exatamente a abordagem. Eu costumo explicar aos nossos doentes que a abordagem é um bocadinho é como uma escada com degraus e portanto nós geralmente não começamos logo com o último degrau, vamos subindo degraus. O doutor chega-se aqui mais para o meu lado. Ok. Vamos subindo degraus e o primeiro degrau é sempre a medicação. E até há uns anos atrás, o degrau a seguir era logo a cirurgia. E no fundo o que nós desenvolvemos foi um degrau intermédio de um tratamento menos invasivo que a cirurgia, mas com efeitos que pudessem ser comparáveis ao da cirurgia, mas mais eficaz que a medicação. Porque há muitas pessoas que não querem tomar medicamentos para o resto da vida ou mesmo há alguns efeitos adversos que esta medicação pode ter. E agora vocês e o professor e
Dr. Tiago Bellim, que está envolvido neste tratamento, que é uma inovação que foi criada em Portugal, ou foi desenvolvida em Portugal há mais de 10 anos, que é exatamente a embolização da próstata. Que nome pomposo é este? Verdade. Já não era fácil o nome, né? Hiperplasia benigna da próstata, e agora ainda fica mais difícil com a embolização. A embolização. A embolização da próstata é fácil. É um tratamento, é um novo tratamento. É um tratamento, eu costumo explicar às pessoas que é um cateterismo. Portanto, é utilizar um pequeno catéter, que é um tubinho de plástico, portanto não há cortes de bisturi, não há cirurgia, nós introduzimos um pequeno catéter, que é um tubinho de plástico, numa artéria do punho ou da virilha, e guiados por raio-x, vamos com esse catéter até à próstata, pelas artérias, e quando chegamos lá, nestas patologias como a hiperplasia benigna da próstata, o sangue que chega à próstata está muito aumentado. Nós vamos, de certa forma, tapar esse sangue que alimenta a próstata. Ou seja, não é necessário uma intervenção cirúrgica daquelas normais? Nem através da uretra, não é preciso manipular a uretra, não é preciso manipular o pênis, não é preciso algaliação. O procedimento é muito bem tolerado, mas isso o Fernando poderá falar melhor do que eu. Pois o Sr. Fernando está connosco, junta-se agora a nós nesta conversa, que foi um dos pacientes, não foi que, portanto, fez este tratamento, sujeitou-se a este tratamento, e como é que se sente? Portanto, esta é a primeira pergunta que os homens gostam de fazer. Sr. Fernando, como é que se sente? Continua um homem aí ativo e a fazer a sua vida perfeitamente normal? Perfeitamente, portanto, eu desenvolvi esta patologia, digamos assim, e estava destinado a fazer o tratamento convencional, os tratamentos convencionais, o que não me agradava, dado o que eu conhecia desta situação. A recuperação depois é bastante difícil com a cirurgia normal, quer dizer, é mais dolorosa, se calhar, provavelmente. E é um tratamento que não é definitivo, pode ter que ser feito mais do que uma vez, etc. A cirurgia tem o problema da manipulação da uretra, não é? Que é um procedimento através da uretra, e mais agressivo na perspectiva que remove mesmo o tecido prostático, e portanto tem algumas, não vou dizer que acontece sempre, mas existem alguns efeitos adversos, algumas complicações que podem surgir da cirurgia exatamente por raspar a próstata por dentro. Exato. E esta taxa de sucesso tem sido aí um indicador de que as coisas correm bem? Sim. Grandes cirurgias. De facto, a grande vantagem desta técnica, comparativamente à cirurgia convencional, para já, é a recuperação após o procedimento, que é muito menos dolorosa. O Fernando também entrou de manhã e saiu à tarde, é no próprio dia, não há necessidade de algaliação, não há dores. As pessoas quase, eu não sei, eu gostava de dar a oportunidade ao Fernando, porque eu costumo dizer às pessoas, não há nada como ouvir uma pessoa que fez o procedimento para perceber o que é que doeu-lhe alguma coisa. Eu nestas coisas da cirurgia fico logo em pânico cada vez que até é para fazer uma análise. Imagina eu ter que submeter... Como o doutor disse, não é exatamente uma cirurgia, não é? Exato. Portanto, foi um procedimento feito num dia, eu saí pelo meu próprio pé nesse mesmo dia do hospital. Portanto, eu quando tive conhecimento deste método, era um método inovador ainda... A embolização da próstata? Relativamente recente, e pela história que fui lendo e pela documentação que acedi, acreditei que de facto seria algo que eu queria experimentar e que achava que poderia ser uma solução para o meu problema. E de facto, eu fiz o tratamento há cerca de um ano, quase um ano e meio. E sente-se... E até hoje nem me lembro dos problemas que tinha, faço a minha vida normal. Uma das dúvidas que muita gente, e sobretudo muitos homens que nos estão a ver neste momento, pensam, e receios também, muitas dúvidas e receios, é exatamente a impotência sexual quando aparece este tipo de problema, não é? Exatamente. Para além de nos afetar psicologicamente, ainda temos esta situação. É que, infelizmente, lá está, são processos que caminham juntos à medida que vamos envelhecendo, não é? E, portanto, e a hiperplasia benigna da próstata, este aumento do tamanho da próstata, acompanha-se muitas vezes também de uma redução da função sexual e da capacidade sexual. Da potência, não é? Dessa vontade. E para tornar as coisas ainda um bocadinho piores, de facto, os tratamentos cirúrgicos convencionais estão associados a um risco, que não vou dizer que é muito frequente, mas pode acontecer, de haver, de facto, disfunção sexual. Seja não só por impotência ou mesmo disfunção erétil, portanto a pessoa não ser capaz de ter uma ereção, como a perda da ejaculação, porque com uma remoção de tecido prostático a pessoa deixa de ejacular, passa a ejacular para trás, chama-se isso ejaculação. E com este tratamento
esta técnica, digamos assim, da embolização da próstata, portanto as coisas até têm sido mais positivas. É mais um dos aspectos positivos desta técnica, é exatamente a preservação da função sexual. Isso é importante, Sr. António. Isso é importante. É importante. E para quem não está a ver, fica logo com aquela ideia e com aquele complexo, meu Deus, isto agora não vai funcionar nada. Doutor, a partir de que idade é que nós devemos nos preocupar ou devemos nos preocupar com isso, a começar a fazer os exames, aquela análise da... O toque retal, o PSA, a ecografia prostática. Aqui nós costumamos dizer, de facto, relativamente à próstata, o rastreio é muito controverso. Há quem ache que vale a pena rastrear, há quem ache que não vale a pena, porque estes processos geralmente demoram muitos anos a estabelecer-se e, portanto, não há nenhuma urgência em diagnosticar isto logo. Mas, geralmente, o que eu costumo dizer às pessoas é, de facto, se há sintomas, e esses sintomas podem ser sangue na urina... Sangue na urina. É importante estarmos atentos a estes sintomas. Dificuldade em urinar, notar que... ou uma retenção urinária aguda, por exemplo, o Fernando chegou a ter uma vez... Uma retenção urinária aguda, é o que é, Sr. Fernando? E há pouco chamei-lhe António. Fernando António. Pronto. Eu, durante este processo, fui durante muito tempo, basicamente, e agora uma palavra que está na moda, assintomático. Ou seja, acompanhava o que estava a acontecer pelas análises ao sangue, pelo tal PSA, mas não tinha outros tipos de sintomas. E o que me aconteceu foi exatamente isto. Houve um dia que me levantei e não consegui urinar. Portanto, e está a haver a aflição. Sente a bexiga cheia, mas não consegue... Sente a bexiga cheia, enche cada vez mais e não consegue urinar porque a uretra está obstruída pela próstata. Pronto, daí vai para o hospital e depois... E como é que teve conhecimento desta técnica e, sobretudo, que trabalha com o doutor... Eu, por acaso, tive conhecimento através de um colega do trabalho que me falou nesta técnica e eu fui investigar e pronto, foi quando eu li... Aliás, é uma técnica criada também em Portugal, onde vocês já deram formação também noutros países, é um grupo de médicos e especialistas nesta área. Pronto, podemos dizer que é também uma questão de orgulho a nível nacional, porque de facto é uma técnica que, não vou dizer que começou só cá, ok? Começou cá, ao mesmo tempo havia um grupo no Brasil também a fazê-la, mas fomos pioneiros, pelo menos ao mesmo tempo que o grupo do Brasil, a implementar uma nova técnica, uma nova opção de tratamento para os homens e que neste momento é feita em todo lado no mundo. Portanto, e pode ser feita aonde? Cá em Portugal? Cá em Portugal nós estamos sediados, estamos a trabalhar no Hospital de São Luís, que é em Lisboa, na região do Bairro Alto, e é onde nós estabelecemos todo o protocolo de tratamento, de embolização, e já tivemos colegas de todo o mundo, estamos a falar dos Estados Unidos, da Austrália, Europa... Nesta área da medicina damos sempre cartas, não é? Também... Este é um tratamento que utiliza uma técnica de angiografia. A angiografia começou, que é uma técnica que hoje em dia se faz em todo lado, em todo o mundo, e começou em Portugal com Egas Muniz. Portanto, nós de facto temos algumas tradições na área da angiografia a nível de Portugal e esta é mais uma continuidade. É mais um passo. Isto para rematarmos a nossa conversa, e muita gente também nos pergunta, e está muita gente neste momento a entrar em contacto connosco, a escrever-nos e mandar mensagens através das redes sociais. Esta questão da próstata, do cancro da próstata, é hereditário? Tem um componente hereditário também. Se o pai, a mãe, ou o tio, ou o avô exatamente. fizeram... Há aqui um forte componente hereditário e, portanto, sim, pessoas, como em muitos outros casos de outros cancros de outros órgãos, o componente hereditário é importante, não é só. É preciso estar atento, então. Ou seja, não quer dizer para o pai ter tido que o filho vai ter, a probabilidade aumenta. E o filho pode ter e o pai nunca ter tido. Exatamente. Ou se calhar morreu de outra causa e nunca chegou a saber que na altura até tinha. Porque esse é o problema, e o cancro da próstata não é a mesma coisa que a hiperplasia, portanto é a vertente má da hiperplasia, mas no caso do cancro, muitos de nós vamos tê-lo e vamos morrer de outras causas e nem nunca vamos saber que o chegamos a ter. E o problema do cancro é exatamente perceber quando é que devemos intervir e quando é que devemos apenas vigiar. É uma área muito complicada. A partir dos 50 anos estamos muito mais atentos. Estamos mais atentos, principalmente se houver sintomas. Exatamente. E neste caso, falando com o Sr. Fernando, tem uma vida, isto para rematarmos a nossa conversa, perfeitamente saudável depois de se ter submetido a este tratamento. Relativamente a este aspecto, sim. Não. É como digo, vivo o meu dia-a-dia sem me lembrar, sequer sem ter aquela urgência de ir urinar, que me acontecia já um pouco antes de ter feito esta intervenção.
nada disso hoje em dia acontece. Muito obrigado, Dr. Tiago, muito obrigado por este esclarecimento que foi importantíssimo. Obrigado por estas informações que são sempre importantes, enfim, para a nossa faixa etária também que nos acompanha no nosso Alô Portugal. Dizer apenas que o Dr. Tiago Belim é médico radiologista de intervenção. E obrigado pela sua presença aqui no nosso programa e também o seu testemunho foi importante, Sr. Manuel. Foi António Manuel ou Manuel António. Muito obrigado, Sr. Fernando. Okay. Foi um prazer, Joaquim. Isto dos nomes, eu tenho esta dislexia que é fantástico. Muito obrigado pela vossa presença Obrigado. e voltem mais vezes para nos dar este tipo de conselhos.